Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar nós tudo junto, né, irmãos? Que é uma bênção o trabalho, mas vamos entregar na mão do Senhor, né? Justo eterno Deus, na cuja presença nós estamos, nós te louvamos, Jesus, nós te adoramos. Agora te pedindo uma bênção toda especial para o teu servo. Eu creio, Jesus, que ele está nas tuas mãos, mas continua usando, Jesus, com instrumento vivo, com instrumento bem afinado nas tuas mãos. Continua falando com a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, nós tenha recebido bênção através do teu filho. Continua fazendo ele um canal de bênção para nós todos. Que nós possamos estar atentos. O que o Senhor tem para nós, meu Senhor. O que o Senhor tem para nós é grande. Ele preparou um grande banquete para nós nesta noite. E que nós possamos estar todo ouvindo o que o Senhor tem para nós. Fica conosco, abençoa toda a tua igreja. Essas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada, meu irmão querido. A paz, Senhor, igreja. Antes mesmo do pastor Luciano, eu quero aproveitar, os irmãos estão em pé, fazer menção da irmã Débora, que está conosco hoje. Seja bem-vinda, minha irmã, no nome de Jesus. Também está o João. Cadê o João Lucas? Está aí. Sejam bem-vindos. Esta é a família do pastor Luciano. Estão conosco nesta noite para adorar o nome do Senhor. Também conosco está ainda o Lucas, a Sônia, a Vitória, o Vitor e a Caroline. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus Cristo a essa casa do Senhor. E vamos todos nesse momento prestar a máxima atenção possível, e porque Deus com certeza quer continuar a ministrar a nós nessa noite. Pastor Luciano, por favor. A paz do Senhor a todos. Amém, queridos. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos. E hoje, pela graça do Senhor, encerramos a nossa participação neste importante trabalho. Esse trabalho tão singular de estudo, de meditação da palavra. É bom ouvirmos a palavra e ser sadio para a fé. É uma alegria, pastora Benício, esses 3 dias poder estar cooperando aqui. Tá bom? Obrigado pela recepção, pelo carinho, ver muitos irmãos, o Cezinha. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Lucas 15 e versículo 8. Eu estarei utilizando a versão atualizada. Lucas 15, a parábola das coisas perdidas, mas também que foram encontradas. Lucas 15, e versículo de número 8. Todos encontraram? Lucas está fácil você encontrar. Está depois de Marcos e antes de João. Então está fácil você encontrar. Nos diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? Tome seus assentos, seus lugares. Desde terça estamos debruçados em cima desta singular parábola, a qual só o médico amado Lucas a registrou. Nós não encontramos essa parábola em mais nenhuma outra parte da Bíblia. Somente Lucas se dedica
a falar sobre a dracma perdida. Eu estou usando de uma certa analogia, que essa dracma, como os irmãos bem sabem, ela representa aqui alguns princípios, alguns valores que faz parte da existência de uma família cristã. Quando nós aceitamos constituir uma família, nós aceitamos sair dos nossos lares, sair debaixo das asas de papai e de mamãe e querer criar uma família. Nós temos diante de nós muitas opções, temos um leque de uma diversidade de que tipo de família eu vou constituir. Que tipo de família, a partir daquele momento, entenda, eu vou querer, quais são os valores que fazem parte desta família. Eu pastoreei um irmão chamado Ramon, lá na Argentina, quando fui missionário, que quando ele casou, ele preparou seus filhos para roubar, matar, estuprar, assaltar banco. Ele criou seus filhos dessa maneira, foi uma opção. Eu creio que aqui não tem ninguém igual o Ramon, mas o Ramon, depois que aceitou Jesus, ele reeducou toda a sua família e seus netos, dizendo tudo isso é errado, e mostrou uma nova opção. Mas eu creio que se você está aqui hoje, você aceitou Jesus, nós escolhemos um modelo de família, e esse modelo é um modelo cristão. É um modelo segundo Deus, o que Deus quer para a minha família. E para que nós desenvolvemos a nossa família, uma família que seja uma família de Deus, que seja uma família cristã, é necessário nós agregarmos no nosso dia a dia alguns princípios cristãos. E a gente sabe esses princípios. E quais são essas dracmas, quais são esses princípios, esses valores? É o amor que vem de Deus. Um lar que tem amor, ele faz toda a diferença. Um lar onde escolheu a opção de ter a paz de Deus, é coisa mais linda. Um lar que escolheu ter a presença de Deus como a sua prioridade, isso não tem valor. Criar os filhos debaixo dos ensinamentos de Jesus. Uma família que oferte a Deus, uma família a qual hoje não se tem mais. Os nossos filhos eram criados para ser missionários da mão de Deus, para ser instrumentos da mão de Deus. Isso era a oração de muito pai e de muita mãe, hoje não se tem mais isso. Então uma opção, esses são os dracmas: o amor, o perdão, a compreensão. Eu falei muitas questões. Uma família que tenha... que os pais sejam exemplo, que tenha temor de Deus numa casa. Isso são princípios que nos ajudam a constituir essa família de Deus. Mas nós corremos o risco de no meio desse processo, dessa construção familiar, pastora Benício, a gente perder alguns princípios na caminhada. Famílias que talvez iniciou o ano de 2019 com amor, mas lá em julho já não tinha mais amor na casa. Talvez no início de 2019 iniciou um lar com mais oração, lá em março já ninguém mais orava. Nós vamos perdendo essas dracmas, mas essas dracmas precisam ser encontradas de novo. Se isso a gente quiser ter uma família segundo Deus. Se a gente não quiser, deixa para lá, deixa que se perca mesmo. Mas eu creio que se você está aqui é porque você quer que a sua família seja uma família que viva o modelo de Deus. Quantas famílias hoje nesta noite estão aqui que querem viver uma família segundo o modelo de Deus? Eu quero e luto para isso. Agora, como encontrar essas dracmas? Vale a pena ser taxativo mais pela terceira vez? Que essa mulher, ela perde a dracma. E é ela mesma que perde. Não foi o diabo, não foi ninguém que roubou. Segundo, o ambiente que se perde essa dracma é um ambiente familiar, é um ambiente dentro de casa. Então isso também nos permite dizer que nós perdemos coisas dentro de casa também. Perdemos algo, perdemos princípios no decorrer, no desenvolvimento.
E essa mulher nos ensina como recuperar essas dracmas, porque ela perdeu, mas ela encontrou. E nós aprendemos no primeiro dia que essa mulher encontrou, porque ela não deixou acumular. Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, ela não deixou, perdeu 8 para tomar uma atitude. Perdeu uma, ela já correu atrás de uma. E eu não falei isso, e dentro da cultura judaica, uma mulher, ela usava alguns adornos de prata ou de ouro, que fazia parte de uma mulher que era casada. Quem tinha dinheiro ia lá no ourives e comprava direto da prata ou do ouro. Quem não tinha dinheiro, juntava 10 dracmas, que a partir de 10 dracmas, podia levar essas dracmas lá para o ourives, ele derretia e fazia esses adornos. Era algo que mostrava que ela pertencia a uma família. Então era importante aquelas dracmas, porque aquelas dracmas, elas iam simbolizar que pertence a um adorno familiar. Não era com 9, era com 10. E uma família cristã, ela só entenda, ela só é família cristã quando está todos os princípios bíblicos juntos. Onde tem amor tem perdão, onde tem perdão tem compreensão. Se faltou um desses, já não tem mais como desenvolver. E é tão engraçado que nessa passagem, eu lendo agora, o Espírito faz eu meditar, me faz clarear os olhos espirituais, porque essa mulher só teve alegria depois que ela encontrou a 10ª dracma. Antes da 10ª dracma não existia alegria. A alegria só voltou a reinar depois que ela encontrou essa dracma. Talvez se na tua casa está faltando alegria na tua casa, é hora de recuperar essas dracmas. Porque é só depois das dracmas que aquela mulher tem alegria. E a sua alegria, ela é tão forte que não consegue ficar escondida. Ela explodiu, a casa, a alegria tomou conta daquele lar, que não foi capaz de ela tentar controlar aquela alegria. Ela teve que expirar para fora aquela alegria. E aquela alegria foi tão forte que respingou nos vizinhos. Respingou nos vizinhos aquela alegria. Não pode guardar ali. E é tão lindo que quando uma pessoa tem as coisas de Deus, ele não consegue controlar. Aquilo está muito visível. Não foi isso que aconteceu com aquele Gerazeno, o Gadareno? Jesus disse para ele: vai lá e conta para a tua casa o que eu fiz por você. Ele foi lá e não contou só para a casa dele, ele contou para 10 cidades. O testemunho foi tão forte que não deu para ser ministrado somente na casa dele. 10 cidades ouviram o impacto daquilo ali. Eu quero dizer que quando nós vivemos os princípios de Deus, tem vizinhos que vão procurar você e perguntar: por que está alegre assim? Você não anda de carro zero, mas está tão alegre assim. Você não anda com roupa de marca, mas está tão alegre assim. Tem uma paz na tua casa. O que tem aí? Tem Deus na minha casa. E isso vai respingar. Isso vai respingar essa alegria. Xalabacandarai. Isso é forte, queridos. Isso é de Deus. A primeira terça nós estudamos sobre não permitir acúmulos. A outra quarta, ontem nós estudamos liga a luz. Eu creio que o Espírito Santo ontem preencheu muitas candeias que estavam sem óleo. Porque uma candeia só ficava acesa com óleo. Como é que vai acender a candeia sem óleo? E hoje, o último, o que nós aprendemos que essa mulher, sabe por que ela encontrou a dracma? Porque ela limpou a casa. É isso que nós vamos falar hoje. Nós só vamos encontrar a dracma o dia que a gente limpar a casa. Põe 15, versículo 8 aí, querido, 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, nós estudamos ontem, acende uma candeia. E hoje nós vamos estudar, varre a casa. Você pode dizer comigo, 1, 2, 3, varre a casa. Mais uma vez, varre a casa. E eu coloco o título, limpe a casa. É noite de faxina.
É noite de limpeza. Tem que varrer a casa. Porque a limpeza, ela foi crucial para encontrar a dracma. São várias atitudes que contribuiu para ela encontrar. Ela ligou a luz. Depois que ela ligou a luz, aí ela percebeu o que tinha na casa: sujeira. Porque ninguém varre, ninguém limpa aquilo que está limpo. Só quem tem o toque, aquela síndrome de limpeza, né? Não pode ver nada e já está limpando. Você já aprendeu, já é doentio, já é doença já. Ninguém limpa o que está limpo. Todo mundo limpa aquilo que está sujo. E por que ela não percebeu que estava sujo? Porque a sua casa estava no escuro. Depois que ela acendeu a luz, ela viu que a sua casa estava suja. Depois que percebeu. E depois que ela percebeu, então a sua atitude foi, ela percebeu, ela ligou a luz e viu: eu não percebi que tinha tanta sujeira aqui. Me dá a vassoura aí. Vamos varrer. E no varrer, ela encontra a dracma. E o que é varrer? Varrer é limpar. E no original grego, esse varrer é retirar para fora. É botar para fora aquilo que não é para estar ali. Porque ninguém coleciona sujeira dentro de casa, né? Ninguém coleciona. Não faz parte do ambiente de uma casa sujeira, o pó. Por isso que muitas casas têm um aspirador de pó, né? Tem o saco de lixo. Ninguém acumula, todo mundo retira. E quando ela acende, ela vê que a sua casa estava suja. E eu quero enfatizar isso, entenda que a limpeza foi crucial, foi vital para ela encontrar a dracma. Como a sujeira dificultou ela encontrar a dracma. Entenda, existem algumas sujeiras de nível moral, de nível espiritual, de nível cultural, que tem a tendência e o objetivo de dificultar a gente não só encontrar, mas colaboram para a gente perder alguns princípios cristãos. E dificultam a gente desfrutar das bênçãos de Deus. Talvez existem muitos lares, talvez não, é quase certo que existem muitos lares que estão cheios de sujeira. E eu volto a dizer, não a sujeira física, porque essa sujeira física com um varrer, um aspirador tira tudo. Mas talvez eu estou me dirigindo a alguns lares hoje que estão aqui, que estão sujos, com sujeiras de nível, volto a dizer, moral, espiritual e culturalmente que não agradam a Deus. Nós temos que entender primeiro que existia na casa uma presença, existia uma existência de uma sujeira. Como a sujeira que estava na casa daquela mulher, eu volto a dizer, pode ocorrer o mesmo hoje em alguns lares, e eu estou talvez me dirigindo hoje a alguns lares que estão sujos, que preciso urgente varrer, preciso urgente de uma limpeza espiritual e moral naquela casa. Que sujeiras são essas? Ah, meu irmão, aí a gente abre um leque, Cezinha, para falar que sujeiras são essas. Uma das sujeiras é o pecado. E eu quero dizer que o pecado ainda é sujeira. O pecado ainda é pecado. Aquilo que não agrada a Deus continua não agradando a Deus. E tem muitos lares
desculpe, mas a palavra é essa, que estão cheias de pecados lá dentro, em desobediência. E isso dificulta, contribui para que dracmas se percam. Entenda o que Deus está falando hoje. O pecado, aquilo que não agrada a Deus, algumas práticas, alguns sentimentos perigosos, a falta de tempo para Deus, permite que sujeiras acumulem dentro de uma casa. É engraçado que nós temos tempo para tudo, menos para buscar Deus. Essa falta de priorizar Deus numa casa é uma porta muito grande para a sujeira entrar. Na verdade, é um convite para sujeiras morais e espirituais entrarem dentro de nossas casas. A falta de tempo para a família, isso é uma porta para sujeiras entrarem. Brigas, falta de perdão, isso são sentimentos que nos ajudam, entenda, para que a presença da sujeira permaneça. Agora entenda, deixa eu fazer uma pergunta e você vai entender numa questão espiritual isso. Como é que surge a sujeira? Como é que a sujeira aparece? Porque ninguém cria sujeira, ninguém planta sujeira. Ninguém põe no micro-ondas, igual uma pipoca de micro-ondas, liga lá e começa a estourar a sujeira. Tem dois caminhos básicos, como é que a sujeira aparece numa casa. Eu quero começar num nível mais simples. Tem muita sujeira dentro de casa, é nós que levamos essa sujeira lá dentro. Não é a gente que às vezes chega com o pé sujo dentro de casa? Não é verdade? A mulher mata, principalmente o homem, né? O homem não tem noção disso. Pisa no barro, suja, chega em casa já. É nós que estamos levando essa sujeira para dentro de casa. Nosso filho que vai com a bicicleta, sujou a roda, sujou a bola, sujou a roupa, chega com a roupa toda suja em casa. Muitas sujeiras estão dentro de nossa casa, é porque essa sujeira foi levada até lá. E eu quero te dizer que no nível espiritual, isso não é diferente. Não foi o diabo que levou a sujeira lá, ele também leva, mas não é só ele que leva. Mas muitas sujeiras são nós que levamos para dentro da nossa casa. Nós que levamos a sujeira para dentro da nossa casa. Só tem um exemplo bíblico para isso? Tem um monte, mas eu só quero falar de um. Põe Josué capítulo 7 e versículo 20, coloca no data show. Josué capítulo 7, Josué é o primeiro livro depois de Deuteronômio. Josué capítulo 7, versículo 20. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui na leitura. Nos diz assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei. Ao perigo da cobiça. Aqui não foi adultério, o perigo aqui foi a cobiça. Não foi o roubo, foi a cobiça que incentivou o roubo, mas o perigo da cobiça, o perigo de pais e mães cobiçosos. Por causa da cobiça, sacrificamos as nossas famílias. Continuando, cobicei-os e tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Naquele tempo as pessoas moravam não em casas de madeira, de alvenaria, eram em tendas, em barracas. E eu escondi ela dentro da minha casa. É forte isso aqui. E a prata por baixo escondeu. Em pecado escondidinho dentro de casa. Versículo 22 e último. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda
Ele saía de casa, mas o pecado ficava lá. Eu quero dizer que Deus não sonda só corações, Deus também sonda casas. Calabacandara. Porque Josué estava lá. Acã estava lá com Josué. Mas Deus também sonda a casa. Se Deus hoje sondasse a tua casa, o que ele ia encontrar? Mas está bem escondidinho. Se Deus hoje sondasse celulares, e não adianta lá pagar. Hoje tem um programa que aquilo que tu apaga, ele consegue entrar lá nos dados e registrar. Ih, meu irmão, isso é muito antigo, Deus já fazia isso antes desses programas. Isso aí é novidade para a mídia, mas para Deus isso é muito tempo. Foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela. Estava escondido. Quem é que levou esse pecado para a tenda? O próprio Acã. Ninguém foi lá e escondeu algo na casa dele. E nem foi o diabo lá colocar isso aí. Porque quando eles estão aqui conquistando as cidades, eles saíram do Egito, chegaram em Canaã, em Israel, e eles estão conquistando as cidades. E Deus falou, não é para pegar nada, porque tudo isso aí é sacrificado a ídolos. Deus já tinha dado a ordem, Deus já disse, não peguem, porque se eu sustentei vocês no deserto, eu vou sustentar agora na terra da promessa. Não é para pegar nada. E o próprio Acã, pelo menos não passou como é que se passa na madeira? Um óleo de peroba, né? Na cara, mas foi verdadeiro, dizendo, realmente eu pequei. Eu vi algumas capas, eu vi ouro, eu vi prata, cobicei e quis. Mas tudo isso Deus disse, não é para pegar. Tem muita coisa que Deus está dizendo que não é para fazer. E nós estamos fazendo. E pior que nós estamos fazendo, estamos levando dentro para nossa casa. E aqui, meu irmão, eu não vou continuar lendo essa passagem. Todo mundo conhece a história? Como é que acaba? Tudo em pizza? Não, meu irmão, em Deus as coisas não acabam em pizza. Acabam em fogo. Se nós estamos acostumados com uma cultura brasileira que tudo acaba em pizza, com Deus não acaba as coisas em pizzas. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus diz. Nós sabemos o que aconteceu. E o que mais me chama a atenção nessa passagem aqui, pastora Benício, que não é ele que morre. A mulher e os filhos pagam por causa da consequência do pai. Ei, tem muito filho, tem muita esposa, tem muito cônjuge que está pagando por consequência do esposo ou da esposa. Tem muito filho que está pagando um preço muito alto por causa do erro do pai e da mãe. Tem muito filho que está sofrendo por causa do erro do pai e da mãe. Então cuidado, papai e mamãe, o que a gente está levando para dentro da nossa casa? A gente está levando sujeira para a nossa casa. Ah, mas é ouro, mas aos olhos de Deus é sujeira. Mas é uma capa bonita, mas aos olhos de Deus não presta, é sujeira. Existe um provérbio, me corrija se é em provérbio, que diz que existe caminhos que aos nossos olhos é bom, mas o fim dele é tragédia e morte. Provérbios. Tem muita coisa que aos nossos olhos parece que é bonitinho, parece que é legal, mas o fim disso é o que Acã experimentou. Aos olhos de Acã ele ia ficar rico, aos olhos de Acã ele ia poder comprar uma tenda nova, ele ia comprar uma tenda duplex, ia comprar um jumento novo, ia colocar o filho na melhor escola, mas acabou todo mundo morrendo.
por o erro do pai. Todos foram apedrejados e queimados por o erro do pai. Até os bichos dele, papagaios, cachorros, tudo foram mortos por causa disso aí. Eu só quero dar esse exemplo. E eu quero ser muito prático, muito objetivo. Eu já estou indo para a última parte do estudo hoje. Que tipo de sujeira nós estamos levando para a nossa casa? Essas sujeiras impedem da gente encontrar a dracma. Se você perguntar por que não tem mais amor na minha casa, não olhe para Deus. Olhe o que você está levando para dentro da tua casa. Por que não tem paz na minha casa? Parece que antes tinha paz na minha casa. Por que hoje não tem mais paz na minha casa? Porque nós estamos acumulando muitas sujeiras dentro de casa. Aqui é um tapete, né? Não sei se vocês dá para ver aí. Tem um ditado colocando muita sujeira embaixo do tapete. Mas eu quero te dizer que Deus também sonda embaixo de tapete, tá? Deus também sonda o que a gente está escondendo debaixo dos tapetes. Eu sinto o Espírito de Deus falando fortemente aos corações hoje. Aos nossos, ao meu também. O que nós estamos levando? Que tipo de sujeira nós estamos levando? Não foi o diabo que levou. Tem uma passagem, uma parábola muito interessante. Porque eles plantaram e ia o inimigo e plantava o joio. Tem coisa que a gente tem que vigiar que o diabo vai lá plantar. Aí a gente se livra, porque não foi a gente que contribuiu para isso. Aí nós estamos livres. Agora aqui de Acã é diferente. É ele que vai de atrás. É ele que procura, como se diz, sarna para se coçar. É ele que procura, ele planta e colhe. E é engraçado, querido, entenda, que não foi só ele e a família que pagaram o preço. Israel tinha pagado um preço muito forte. Israel perdeu uma guerra por causa do pecado de uma tenda. E eu entendo isso, que talvez mais pessoas sofram por coisas que estão erradas. Às vezes a igreja sofre por causa do pecado de um. Eu sempre digo que às vezes a igreja não vai para frente por vários motivos. Às vezes a igreja não ora, a igreja não cultua, a igreja está mais preocupada com as coisas do mundo do que as coisas de Deus, mas também às vezes a igreja não vai para frente por causa do pecado. O problema do pecado, a pior coisa que é pecado é não tratar o pecado. Sabe, a pior coisa que o pecado é não tratar dele. A Bíblia diz que existe um pecado que não existe perdão, e esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu ouvi de um grande ensinador dizendo que tem um outro pecado que não tem perdão. Qual é ele? O pecado não confessado. Porque o pecado não confessado continua sem receber perdão. É a mesma coisa. O Espírito está me levando muito para esse lado. Trata do teu pecado, meu irmão. Trata desse pecado, minha irmã. Porque isso não vai para frente. Isso não vai para frente. Que tipo de sujeira nós estamos levando para a nossa casa? Agora, você lembra da minha pergunta? Como é que surge a sujeira? A primeira é quando eu levo a sujeira. E a segunda e última, como é que surge a sujeira? A partir do momento que não existe limpeza. Mas cada vez aumenta. O primeiro é quando eu levo, o segundo é quando não existe limpeza. Porque
A sujeira predomina no ambiente onde não existe limpeza. Um carro que não se limpa, cada vez mais se torna sujo. Uma casa que não se limpa, que não se varre, cada vez mais ela se torna suja. Um ambiente que não se limpa, cada vez mais ele se torna sujo. Quando chega no ambiente e não vê uma sujeira, é porque alguém acabou de limpar. E se existe talvez muita sujeira em muito lar, é porque esse lar não está sendo limpo. E aqui eu estou falando numa ótica espiritual. Uma casa que não existe uma limpeza espiritual, cada vez mais vai agravar sujeiras espirituais. Eu quero te dizer que a sujeira ela é importante, a limpeza ela é importante. Porque que aquela mulher não varresse, ela não teria encontrado a dracma. O que está faltando em muitos lados, volto a dizer, limpeza. E eu quero terminar nesse ponto aqui. É importante fazer limpeza. Eu coloquei o título aqui desse segundo ponto como é imperativo a limpeza. É imperativo. É uma ordem a limpeza. É necessário a limpeza. Porque existe uma outra maneira de tirar sujeira? Não existe, é só limpando. É só limpando, não existe uma segunda opção. Se limpa ou não se limpa. Ou limpa e limpa. Não existe uma segunda, te limpa ou deixa tudo sujo. Ei, o que você vai fazer hoje? Vai limpar ou vai deixar sujo? Vai começar a varrer ou vai continuar essa podridão aí que está ali dentro? A ordem é limpar. E às vezes a gente não vê a sujeira por falta de luz. Agora já tem luz, então está vendo a sujeira. Agora nós vamos pegar a vassoura, nós vamos pegar o pano, nós vamos pegar o aspirador. Não interessa o meio, o importante é limpar. Eu quero te dizer, inicie o ano de 2020 tirando para fora da tua casa todo tipo de sujeira. Tire dentro da tua casa, inicie o ano de 2020 tirando a sujeira dentro da tua casa. Senão vai terminar o ano 2020 se Jesus não voltar. E se voltar, corre o risco de ficar. Porque senão vai terminar o ano 2020 com o mesmo problema. Os problemas só se repetem. Quer bênção? Vai varrer. Daí você vai encontrar dracma. É importante a limpeza, porque sem limpeza, a sua casa vai continuar não desfrutando das coisas de Deus. Se não haver limpeza, se não retirar para fora aquilo que está sujo, vai continuar sujeira lá dentro. E você não encontrou a dracma que tanto precisa. Agora, que tipo de limpeza tem que ter, pastor? Ah, meu irmão, eu tenho no mínimo 3 aqui para nós falar rapidinho dela. Põe Gênesis 35, 1. E essa questão da limpeza, meu irmão, Deus não trata só aqui com a dracma. Deus, desde o Antigo Testamento, está convidando o povo a limpar, a retirar aquilo que o povo está levando, está agregando, que não agrada a Deus. Gênesis 35, 1. Preste atenção, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha o versículo 2. Então disse Jacó à sua família. Para quem que ele disse? Ele não disse para o vizinho. Ele disse para a sua família, para suas mulheres, para os seus filhos. O que ele diz lá? E a todos os que estavam com ele, lançai fora deuses estranhos que há no vosso meio, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. O que ele está dizendo? Tira para fora aquilo que está no vosso meio. Tira para fora. Deus falou para ele: faz um altar.
Mas o que estava dentro da casa impedia de fazer altares. Então Deus diz: tira tudo que está aí, que não presta. Depois construa o altar. Sabe por quê? Muitas famílias já não têm altares dentro de casa, porque não tem espaço para construir. Está cheio de sujeira. Você entendeu o que Deus está falando? Não tem como construir um altar, porque está cheio de sujeira. Limpa, depois constrói altar. Pastor, eu não tenho força de ter uma vida com Deus. Começa limpando a sujeira, depois tu vai ter uma vida com Deus. Depois é fácil ter uma vida com Deus. Não consigo orar mais. Começa a tirar algumas sujeiras que você vai orar. Eu não consigo ler a Bíblia. É engraçado, ficar 4 horas por dia no Facebook consegue, mas ficar 5 minutos lendo a Bíblia é um peso. É porque tem muita sujeira. Deus está dizendo: constrói um altar, mas primeiro tira a sujeira. É construir altar dentro de casa? Começa a tirar a sujeira. Marcos 5, 38. Só que é importante. Marcos 5, 38. Marcos, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Ao versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a menina e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Nós conhecemos essa passagem. Jesus chega na casa de Jairo para ressuscitar a filha. Mas tinha algumas pessoas lá dentro, que quando Jesus disse: eu vou ressuscitar ela, o que essas pessoas fizeram? Riam. E esse riso não foi um riso de alegria, foi um riso de deboche, foi um riso de incredulidade. Ei, preste atenção o que Deus vai falar aqui agora. Comece a tirar pessoas que não acreditam em Deus do teu convívio. Aonde que estavam essas pessoas? Dentro da casa de Jairo. Tem pessoas que não é para colocar dentro da tua casa, meu irmão. Preste atenção que Deus está falando aqui. Começa a limpar relacionamentos. É isso, pastor, é isso. Pessoas que não acreditam em Deus, é para tirar dentro da casa. Porque casa é um ambiente familiar. Em casa é um ambiente íntimo. O lar é um ambiente de desfrutar o amor de Deus. Como é que tu vai botar uma pessoa lá dentro que não acredita, que debocha de Jesus? Lógico, aqui eu estou sendo radical, extremo. Não é não se dar com o vizinho, é tirar pessoas que não acreditam em Jesus do teu convívio. Tire elas dentro da tua casa. É engraçado, é Wagner, né? Wagner, que Jesus só fez o milagre depois que ele tirou aquelas pessoas. Oi? As más companhias corrompem o bom costume, disse o pastor Abenício. Isso é uma grande verdade. É hora de tirar pessoas que não acreditam em Deus. E aquelas pessoas lá, elas foram confirmar a morte. Engraçado, né? Elas foram lá para chorar pela morte. Elas foram confirmar que a mulher morreu. Que a menina morreu. Tem companhias e certas amizades que vão apenas confirmar a tua derrota na tua casa. Não tem paz na minha casa. As pessoas estão lá só para confirmar, para ajudar que não tenha paz. Ei, preste atenção o que Deus está falando aqui. Comece a tirar pessoas que não contribuem nada para a tua casa. Varre. Ei, Deus vai te dar iluminação para mostrar que pessoas são. Deus está falando aqui. Deus vai te mostrar que pessoas são essas. Eu não coloco, a minha esposa está aqui. Nós não colocamos qualquer pessoa dentro da minha casa. E quando eu digo colocar, não é receber como visita um dia e ir embora, não é isso. É convívio, que tem entrada e saída no meu lar. Não é qualquer um. Não é qualquer um.
Não é qualquer um. Fala de Jesus, ri. Jesus vai fazer um milagre, faz nada. Isso é besteira. Ei, quer ter ano de 2020 abençoado? Vigie quem você está colocando dentro da tua casa. Vigie quem você está colocando lá dentro. Eu não sei se eu cheguei a ministrar aqui no ano passado sobre aquela viúva, que quando Eliseu disse para ela, vai lá, pede para os vizinhos as vasilhas, e entra só você e seu filho dentro de casa. Não é para levar vizinho para dentro de casa, não. E fecha a porta, que ninguém tem que saber, tem que estar vendo o que está acontecendo lá dentro. Tem muita gente que deixa a porta aberta do lar para qualquer um ver e colocar o dedo e a mão lá dentro. Ei, comece a fechar a porta da tua casa. Deus não precisa de ninguém para fazer o milagre lá dentro. Deus usando, Eliseu falou para a viúva, pega só as vasilhas emprestadas. Não é para levar vizinho dentro de casa. Talvez algum vizinho quis ir lá, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Não, eu vim pedir emprestado vasilha, não tua presença. Entra, e depois que você e seus filhos entrar, aí fecha a porta. Os filhos também têm que fazer parte. É engraçado que a gente quer envolver todo mundo para ver o milagre. Comece a envolver teus filhos para ver o milagre. Calabacandarai. Comece a envolver teus filhos para ver o que Deus vai fazer lá dentro. Eu estou encerrando. Encerro aqui, nessa passagem. Eu te convido a você se colocar de pé nesta noite. Eu quero terminar. Coloca lá o Lucas 15:9 para a gente encerrar. Orar pela sua vida. Aleluia, Deus. Deus é maravilhoso. Deus está interessado no teu lar. Deus está interessado na tua casa, querido. Deus está interessado na tua casa. O que diz o versículo 19? Eu volto a comentar: e tendo achado, e reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma. Eu quero orar hoje pela sua vida, para aqueles que perderam dracma em 2019, mas vão entrar o ano de 2020 com a dracma encontrada. A minha oração, a minha fé e a minha petição a Deus é que a gente saia daqui alegre porque encontrou a dracma. E essa alegria seja vivida dentro da tua casa, dentro do teu lar. Essa mulher não precisou sair de casa para se alegrar, ela se alegrou dentro da sua casa. Tem gente que não encontra alegria na sua casa, mas quer ir em outros lugares para encontrar alegria. Você já viu isso? Tem gente que tem alegria no bar, mas não tem na sua casa. Tem gente que tem alegria no shopping, mas não tem alegria na sua casa. Tem gente que tem alegria no Outdoor Park, mas não tem alegria na sua casa. Eu quero dizer, a tua casa tem que ser ambiente de alegria. O teu lar tem que ser ambiente de paz. A tua casa tem que ser ambiente de alegria. Não precisa ir atrás de alegria. Alegria é da tua casa. E pessoas vão ir na tua casa se alegrar como aquela mulher fez. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, queremos orar pela sua vida. Alabacandarai. Que você varra hoje toda a sujeira. Deus te dê graça. Você já tem a luz. Agora Deus vai te mostrar onde estão as sujeiras, e você vai tirar para fora essa sujeira. Você vai se alegrar em Deus. Vai ter alegria na tua casa. Só tem guerra na minha casa porque está faltando dracma. Só tem tristeza na minha casa porque está faltando dracma. Só tem escassez na minha casa, é porque está faltando dracma. Só tem inveja na minha casa, é porque está faltando dracma. Hoje, em nome de Jesus, a tua casa vai ser cheia de alegria. A tua casa vai ser cheia de alegria. A tua casa vai ser repleta de alegria. A tua casa vai ser repleta de alegria, porque os outros vão querer que essa alegria
Os outros vão perguntar: por que está tão alegre? É porque eu encontrei a dracma. Em Deus eu tenho essa dracma. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos diante da tua presença nesta noite, e nós te louvamos por esses 3 dias falando de família. E a minha oração a ti, Pai, é que o Senhor continue abençoando os teus filhos, continue abençoando essas famílias, que nessas famílias, meu Pai, tenham alegria, porque aquela mulher teve alegria na sua casa, e que alegria, os lares, meu Pai, dos nossos irmãos, sejam lares alegres, sejam lares cheios de paz, sejam lares cheios de alegria do Espírito Santo, alegria vinda do céu, alegria, paz que o mundo não pode dar. Meu Pai, ilumina lares, nos ensine a varrer, nos ensine a tirar para fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que tem impedido de desfrutarmos do melhor do Senhor. Pai, eu oro por essas vidas, que esses lares, o meu lar, seja lares cheio de alegria da tua presença e da tua graça, meu Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Dá um abraço quem está no seu lado aí, diga para ele: a tua casa vai ter alegria na tua casa. Diga para ele: vai ter alegria na tua casa.